Eu sou a Maria Eduarda e eu estou cursando o quarto período de engenharia elétrica. Eu escolhi fazer um exemplo sobre o método da bissecção. Aí vou começar falando um pouquinho sobre o teorema de Bolzano, porque é a partir dele que a gente consegue fazer esse método. E esse teorema fala que se eu tenho dois pontos de uma função e multiplico eles e eu tenho um resultado menor que zero, ou seja, um resultado negativo, eu tenho uma raiz, eu tenho zero da função. E o método da bissecção, o que ele fala? Se você tem dois pontos e você começa a dividir e encontrar a média desses pontos, você vai cada vez chegando mais perto da raiz da função. Aí aqui, por exemplo, a gente tem o A e o B, os pontos, aí a gente divide no meio. Então, a gente vai ter o x1. Depois, vai ficar a diferença entre x1 e B. Então, a gente vai ter o x2. E assim por diante. Aí, o exemplo que eu trouxe, ele fala que é para a gente achar a raiz da função utilizando 4 iterações e com intervalo inicial de 1 e 6. Então, aqui a gente tem a função e a gente tem essa tabelinha que a gente vai preenchendo para ficar mais fácil a gente achar a nossa raiz. A primeira iteração, a gente começa pelo zero, então a gente vai ter que o A é 1, o B é 6, vai colocar os dois, vai na função, para a gente conseguir achar o sinal de cada um. Então, a gente tem que f de A é menos 3 e f de B é 12, então é negativo aqui positivo. E depois disso, a gente vai achar o nosso x0, que vai ser a média desses valores. E achamos o 3,5, fazemos a mesma coisa que colocamos ele dentro da função para achar o sinal dele. Aí, agora, a gente vai analisar aonde que tem um resultado troca de sinal. Porque se a gente escolher, por exemplo, esse menos o f de A e f de B, não tem raiz aqui, porque o sinal não muda. Então, a gente tem que ir para o lugar que o sinal muda. Então, a gente vai escolher esse intervalo aqui. Escolhendo esse intervalo aqui, agora quem vai ser o meu novo A e o meu novo B, o B vai manter esse valor aqui, que é o 6, e o f de A vai ser 3,5 agora. A gente vai achar a média, achar o sinal, e depois achar o valor dele aqui, achar o valor dele, e depois inserir ele na função para achar o sinal também, e continuar. Agora, o nosso intervalo, que o sinal muda o sinal, né? Vai ser esse aqui, então o nosso f de A vai manter o 3,5, mais o nosso B, né? Vai ser agora o 4,75. Aí a gente continua fazendo o mesmo procedimento. Acha a média e depois insere na função para a gente conseguir achar o sinal. Então, a gente teve aqui que o sinal desse aqui é positivo também. E assim a gente vai fazendo por diante até a nossa última iteração, que, como você pediu, nesse caso aqui, foi pedido para fazer 4. Então, o nosso critério de parada é a quarta iteração, aqui era para ser um 3, desculpa. E assim que funciona. Para cada etapa, você vai, como se você estivesse cortando a sua metades, então eu tenho uma metade aqui, eu corto aqui, depois aqui, e vou ficando cada vez mais próximo da minha raiz. E aqui a gente tem o nosso critério de parada nesse exercício foi 4 iterações, mas a gente pode ter também uma tolerância, e assim que a gente chegar utilizando essa forma, a gente chega na tolerância, e vai vendo até chegar ao que foi definido pelo problema. Mas não, senão a gente usa o número de iterações que foi dado.
É isso.